o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regozitará. De alegria e exultará a glória do Líbano. Se lhe deu bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então, os olhos do cego serão abertos, os ouvidos do surdo se abrirão, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque água arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam chacais, haverá erva com canas de juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com alegria, com júbilo eterna, e haverá sobre a sua cabeça gozo e alegria alcançarão deles, e fugirá de todo o povo a tristeza e o pranto. Com estas palavras de Isaías, capítulo de número 35, sobre a grandeza e a glória do reino do Messias, eu quero abraçar o povo de Deus, que voltam nesta terça-feira a formar conosco a grande corrente espiritual, o encontro dos vasos, o café com Jesus, o bom dia, Espírito Santo, que do norte ao sul, do leste ao oeste, formam a maior corrente de preces de todas as manhãs. Que a presença da Trindade augusta e divina nos envolva. Que o sábio arquiteto do universo venha sobre nós. E que este seja mais um dia abençoado por Deus. Maria Eugênia já está conosco, Rogério Magalhães, pastor e profeta, Soraya Nascimento, Evani Sapucaia, família Sapucaia, família Rocha Sapucaia, são rochas, Soraya Nascimento, pode chegando, família linda, para mais um encontro dos vasos. São 5h15, estamos falando diretamente do bairro da Barra, Salvador, para todo o Brasil, através da Cruzeiro.com.br, através do Facebook, do YouTube, do Instagram. Estamos conectados com todo o país, do Iapoque ao Chuí. Estamos falando para a África,
Ásia, Oceania, Europa, América Central, do Norte e do Sul, estamos comunicando o que precisamos comunicar, falando do que precisamos falar, levando o que precisamos levar, porque temos uma missão a cumprir: Jesus. Juscelene Alves já está conosco, a pastora Antoniete Ferreira Nogueira, Margarida Célia também de Brasília, o povo do Distrito Federal já estão antenados com Bom Dia Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos para mais uma retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos. Ele mesmo, o Bom Dia Espírito Santo, agora para todo o Brasil. Bom Dia Espírito Santo. Brasil! Coloca aí agora o copo com água para consagração, para que esta água transforme em remédio, em bênçãos. Coloque também um pouquinho do azeite de oliveira para consagração. Eu posso, porque creio naquilo que faço, e as visões e revelações fluem diante da fé que Deus me deu. Coloque aí um pouquinho do azeite, aquela caneta que você vai assinar papéis e documentos, a mamadeira da criança. Itaboraí já está conosco, Robson dos Santos. Bom dia, Bispo Daniel, Pastor Robson, aqui da ICB Itaboraí. Sejam bem-vindos, Robson, seja bem-vindo, Josué, seja bem-vinda, Pastor Otília, Pastor Gerson, Daniela, sejam todos bem-vindos a mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo. Soraya Rodrigues também. Amanhã é amanhã, amanhã é amanhã. Hoje é hoje, depois de amanhã é depois de amanhã. E assim vamos formando esta corrente para frente. Robson dos Santos, Deus te abençoe. Robson, transmita meu abraço à nossa querida pastora Otília e ao povo da nossa bela Itaboraí, terra que mana leite e mel. Rio de Janeiro já está conosco, Distrito Federal já está conosco, São Paulo, meu querido Belo Horizonte, já está conosco também, sul de Minas, Angelice Freitas, o povo do estado do Pernambuco também já estão conosco. Sejam todos bem-vindos para mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre a grandeza, a glória do reino dele, o Messias. Graças a Deus pelo domingo, pela segunda-feira. Ontem, segunda-feira, estivemos reunidos até 10 da noite, em oração, leitura da palavra, ali na nossa catedral. Carla Nunes já está assistindo, seja bem-vinda, filha querida, Deus te abençoe. Ontem foi até 10 da noite, oração, meditação na palavra de Deus, um encontro de pastores, foi uma noite abençoada. Domingo foi um dia de estudo bíblico. Domingo à noite eu estive visitando a nossa igreja ali no bairro do Arenoso, pastor José Quirino, 27 anos da Casa da Bênção ali no Arenoso. A igreja estava bonita, lotada não, com o povo separado um do outro, afastado um do outro, e a glória de Deus nos envolveu. Foi um domingo de muito trabalho espiritual, pela manhã na sede, à noite também na catedral, na sede, tivemos grandes cultos domingo, lá no Arenoso. A glória de Deus nos visitou domingo poderosamente. Ontem estivemos reunidos em oração, leitura da palavra, louvor, uma noite linda, bonita, abençoada, a reunião pastoral, nos preparando para hoje, nos preparando para amanhã. Amanhã é amanhã.
Amanhã é dia 18. Eita! 18 chegou e 18 vai deixar uma marca em todos nós, não só 18, mas também 25, 1º de setembro, porque serão 7 quartas-feiras de poderosas revelações para o fortalecimento da noiva, da igreja, do corpo de Cristo, para vencer as adversidades que virão neste fim de ano. Mas eu sei que nós teremos um final de ano debaixo das potentes mãos de Deus. Rogério está dizendo ali, 18 de agosto, forte, muito forte, Rogério. Antoniete Ferreira Nogueira, mas amanhã é amanhã, Avani Sapucaia. Evani, Deus te abençoe, filha, e toda a nossa bela e querida família Sapucaia. Onde estiver um Sapucaia, tem a nossa cobertura espiritual. 5h22. Pessoas ontem ligaram pedindo oração. Álvaro Américo Bispo Filho, Ana Celeste Ribeiro de Matos, Andressa do Amor Divino, Angelice Freitas, Berguina Freire, Caroline Portugal, Catarina dos Santos Ribeiro, Edivaldo Pereira, Elisângela da Silva Ramos, Enerto Figueiredo, Eurides Lucia, Evangelista Vanderlei de Abreu, Frank Bispo, Geraldo Pereira, Gilcimar Soares, Gildásio Almeida, Helena Almeida, Jandaraí Luz, Joana Cunha, Josias Batista, Neuma Souza Borges, Maria Luísa, Juliette Barreto, Lúcia de Jesus, Lucinete Ferreira, Márcia Cristina, Maria de Fátima, Maria Nadia Ribeiro Sales, Maria de Souza Ribeiro, Marinalva, Marivaldo Miranda, Marlene Miranda, Miriam de Pirajá, Nayara Ferreira, Narciso Figueiredo, Rayane Viana, Robson Ferreira, Rogério Viana, Rosimeire Denivaldo, Samuel Cunha, Silvia dos Santos, Sônia Pereira e família. Foram pessoas que ligaram ontem pedindo a cobertura espiritual, pedindo a graça de Deus, pedindo a unção, a prece poderosa, as ministrações poderosas. Estaremos orando. Pode mandar para mim uma mensagem para o 9918-62232. O código de Salvador é 71. O código do Brasil é 55. O telefone é 9918-62232. Já são 5h24 em Salvador e Brasil. Louvado seja Deus. Aumente o volume do seu rádio, compartilhe este programa. Vamos encher a terra com a palavra poderosa do reino do Messias. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Lenício Oliveira também já está conosco. Pode ir chegando, ainda não chegou ninguém de Caruaru, não é? Deus abençoe Caruaru, Deus abençoe Ceará, Deus abençoe Maranhão, Deus abençoe Tocantins, Palmas, Acre, Rondônia, Roraima, minha querida Minas Gerais, Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe Rio Grande do Sul, Deus abençoe Santa Catarina, Pará, Paraná, Deus abençoe toda a bela região de Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande também. Deus abençoe
todo povo que nos ouve no estado do Espírito Santo. Deus abençoe vocês que nos ouvem em todos os continentes, aonde estiverem acessando o Bom Dia Espírito Santo, canal aberto. Que Deus te abençoe, fique conosco. Vamos ouvir um belo hino, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, como é bom este lugar. Vamos louvar ao Senhor, porque amanhã, é o grande dia esperado por todos nós. Sergipe já está conosco, Manuel Bispo, sejam bem-vindos, povo bonito de Aracaju, de Sergipe, de todo o estado do Sergipe, Palmeira dos Índios também. Deus abençoe todos vocês aí na bela cidade de Alagoas. Deus abençoe Alagoas, Deus abençoe Palmeira dos Índios, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo todo o nosso Nordeste brasileiro. Natal, Deus abençoe Natal, João Pessoa, Deus abençoe. O Ceará, Fortaleza também já estão conosco. Hudson Lima Costa também já está conosco. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe Alagoas, estado lindo, onde temos várias igrejas na capital de Alagoas. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso querido Maceió. Vamos ouvir este belo hino, como é bom este lugar. Como é gostoso este lugar. É gostoso. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Bom Dia Espírito Santo. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Miriam dançou na presença de Deus. 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 Moisés tocou, o mar se abriu, o povo passou, Miriam cantou, Miriam dançou. Moisés tocou e o mar se abriu, o povo passou, Miriam cantou, Miriam dançou. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Olha o anjo, 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 olha o anjo. Vai te tocar, vai te tocar, vai te tocar, te tocar, te tocar. 5h30. Deus abençoe nossa querida pastora Suzana Santos, a mulher forte de Juazeiro. Deus abençoe todo o Vale do São Francisco, Centro-Sé, Juazeiro, Petrolina. Deus abençoe o Vale do São Francisco e a nossa querida pastora Suzana, sua filha, seu genro, seu filho, sua mãe,
toda a sua querida família e a Casa da Bênção, que está em Juazeiro. Deus abençoe o Gilson, nosso pastor em Juazeiro, o Damião, também pastor em Juazeiro, Ivaldo, também pastor em Juazeiro. Deus abençoe a nossa equipe ali no Vale do São Francisco, terra que mana leite e mel. Deus abençoe todos vocês aí também no sertão do Pernambuco, ouvindo o nosso programa, Agrestina e toda esta grande região aí do sertão do Pernambuco. Maria Luísa, também pastor em Juazeiro. Maria Luísa, tu também pastor em Juazeiro. Deus, bom dia. Maria Luísa fala alguma coisa ali. Pastor em Juazeiro, sim, temos Casas da Bênção em Juazeiro, Maria Luísa, várias igrejas em Juazeiro. Deus abençoe. Juazeiro aqui da Bahia, viu? Juazeiro lá na terra do Padre Cícero. Nós ainda não temos Casa da Bênção, mas vamos chegar lá, para a glória de Deus. Lá é outra superintendência do Ceará. Mas ainda parece que não tem Casa da Bênção em Juazeiro do Norte, terra do Padinho Cícero. Eita misericórdia! Mas Caruaru eu conheço muito bem. Deus abençoe. Atenção, povo lindo e querido da nossa bela Vila Laura. Atenção, Vila Laura. Atenção, povo de Luiz Anselmo Matatu de Brotas, Ladeira dos Bandeirantes. Atenção, povo de Cosmes de Farias, Brotas. Atenção, povo de Luiz Anselmo, Barbalho, Macaúbas, Baixa dos Sapateiros, Taboão, Terreiro de Jesus, Praça da Sé. Atenção, povo da grande região da Avenida Garibaldi, Nazaré. Atenção, povo da grande região da Baixa de Quintas, Cabula, Pernambués, Pituba, Ondina, Amaralina, Corredor da Vitória, Campo Grande. Atenção, povo bonito e querido do Vale das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina, toda a grande região do Itaigara, do Iguatemi, Cabula, Pernambués, porque amanhã começa a grande campanha do fortalecimento ao povo da Liberdade, ao povo da Avenida Suburbana, a todo o povo da grande região da Suburbana, ao povo da Avenida Paralela, do Leparque, do Alphaville, do Tocaia, da grande região de Mussurunga, Estrada Velha do Aeroporto, ao povo das Cajazeiras, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Candeias, a todo o povo de Itapuã, Costa Azul, Estiepe, ao povo da Pituba, Corredor da Vitória, Caminho das Árvores, Itapuã, porque amanhã, Praia do Flamengo, Estela Mares, Praia de Itacimirim, Buraquinho, Buraquinho, Jauá, Arembepe, Portão, Lauro de Freitas, minha querida Areias de Jauá. Porque amanhã começa a campanha que vai abalar o Brasil, não só mais a Bahia, mas o Brasil. O fortalecimento. Pão e água, comida de anjo, coisa que só acontece na catedral e na sede, porque as visões e revelações são tão nítidas
que parece que estamos vivendo o tempo de Elias. Venham para você receber o que Deus quer que você receba. Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos e profetas. Se veio a revelação, se veio a visão, é porque Ele quer nos proteger, nos livrar, nos fortalecer, porque nós não sabemos o que virá, mas alguma coisa está vindo. Então temos que estar preparados para bater o gigante, para atravessar o vale, para vencer o deserto, para enfrentar Faraó, Amaleque, para enfrentar todo tipo de oposição, para enfrentar Balaque, Balaão, para enfrentar todas as adversidades da Dalila, da Jezabel, dos demônios. Por isso que Ele manda, há mais de um mês, que o Espírito Santo falou comigo: fortaleça o meu povo, pela palavra, pelo louvor, pelo jejum, pela oração, pela humilhação, mas também leva ao meu povo a revelação, a comida de anjos, pão e água. Não é Santa Ceia, é uma revelação para o fortalecimento. E é amanhã o primeiro elo. Vocês não podem ficar de fora. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico. A bênção estará na catedral. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Não erre a entrada da porta. Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas. Lima e Silva, 116. Quem sabe você está desanimado com a vida, em alguma área, depressivo, enfraquecido, triste, melancólico, angustiado, amargurado, doente por dentro, doente por fora. Este chamamento, esta convocação, esta trombeta de Deus, este assovio de Deus, é para você, meu amigo, minha amiga, espírita, católico ou evangélico, não importa. Porque o reino do Messias, que está em Isaías capítulo 35, irá invadir o seu coração e te fortalecer. Viu Fábio, viu Lisete Barnabé, Creuza Costa? Amanhã é o dia contabilizado, contado, para você contar para os seus que depois desta campanha nunca mais você foi um crente fraco, uma pessoa volúvel. Porque a força de Deus, viu, Tatiane, estará em sua vida, na visão, na profecia, na revelação. Vem estar conosco. Deixe até de ir para o trabalho amanhã, ou para a faculdade, ou para o colégio. Escolha um horário, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Largo das 7 Portas, ou Lima e Silva, 116. A mesa estará preparada. Viu, Robilene Matos? E quando a mesa está preparada, as mãos de Deus
já estarão preparadas para nos levantar e abençoar. Quarta-feira. Eita, quarta-feira poderosa! Eu já ouço eco de aleluias e de glórias a Deus. Eu já vejo o povo marchando, cantando, salmodiando, exercitando, porque amanhã não sei se a terra vai subir ou se o céu vai descer. Mas uma coisa eu sei: haverá ruídos e reboliços, terremoto de Deus e sopro do Espírito, para cura, fortalecimento, ânimo. Espírito Santo falou comigo: fortaleça o meu povo. Jesus fortaleceu os apóstolos em um momento de rebelião, de crise, de desânimo. Depois que Jesus morreu, eles voltaram à prática da pescaria. Mas Jesus foi lá, assou pão e peixe para eles, naquele jantar profético. Jesus depois dirige-se a Pedro e pergunta a ele: você me ama? E Pedro falou: eu te amo. Mas Pedro falou da boca para fora. Jesus não queria resposta da boca para fora, queria uma resposta mais profunda. E Jesus perguntou a segunda vez, e Jesus perguntou a terceira vez. Aí Pedro caiu na real e chorou, e o Senhor o abençoou e o fortaleceu, e ele tornou líder do apostolado que o Senhor havia deixado na terra para continuar a missão. Sempre nós precisamos de força, seja comida física ou espiritual. Tendo a bênção de Deus, o que vier é para o nosso bem. Vamos falar do personagem que estamos meditando. Aliás, que é a revelação desta campanha. Elias, um homem que orava e descia fogo do céu. Ele derrotou 850 falsos profetas. Uma batalha vitoriosa. Ele orou e desceu fogo do céu. Ele refez o altar. Ele envergonhou Acabe, Jezabel e os profetas de Baal e de Asser. Elias teve um dia de glória e de poder. Mas só que depois daquela grande vitória, ele recebe um bilhete, um fax, uma carta, um telegrama, um e-mail, como você queira pensar, da rainha. E ela dizia: amanhã, a estas horas, eu corto o seu pescoço, como você fez com os meus. E aquele recado foi satânico, diabólico, maligno. Juramento de morte contra Elias. E por um dia, 12 horas, ele correu. O Cooper do medo e da fuga. E o velho correu tanto, rapaz. Chegou debaixo de uma árvore, deitou
e dormiu, cansado. Quando é perseguido, e quando ele dormia, Deus olhou para ele e mandou um anjo, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, levar para ele pão e água. Ele comeu, ele bebeu. O anjo despertou, coma, beba, e ele dormiu novamente. Porque a situação dele estava tão ruim, Susana, que ele dormiu de novo. E o anjo, pela segunda vez, falou para ele, coma, beba. Ele comeu, ele bebeu. E ele caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites. Mais de um mês ele caminhou. Estava forte na caminhada. E ele sobe no monte Horebe, o monte da sarça, o monte do tira-sandálias. E lá no monte, o estado emocional dele volta a ser abalado. E ele lembra do recado de Jezabel. E ele entra em um buraco, em uma caverna. Eu já estive lá, é um buraco. Quando nós fomos a Israel. E ele entra naquela caverna, e a Bíblia diz, em 1 Reis, capítulo 19, que ele enrola a capa de pastor, de profeta, sobre a cabeça. Ele estava depressivo. Ele não queria ver ninguém, nem ouvir ninguém. E lá na caverna, ele ainda deita e se esconde. Uma seta, uma depressão. Dali a pouco vem um terremoto. Misericórdia. Aquele terremoto não era terremoto de Deus. Era do diabo. A Bíblia diz que Deus não estava naquele terremoto. Se Deus não estava, o capeta estava. Para causar medo e pavor no profeta, que estava passando uma crise de medo e de depressão e de solidão, e de achando que Deus o havia abandonado, porque era muito profunda as setas. E depois do terremoto, olha o ataque do diabo. O diabo às vezes ataca em cadeia. Uma coisa ruim em cima de outra pior. Veio um ventaval. E a Bíblia diz que o vento quebrava as pedras. Pedras se rolavam pela montanha. Pedras se estouravam com a força do vento. Saíam dos lugares. E Deus não estava naquele vento. Era ataque do diabo contra o profeta, que estava com a cabeça enrolada na capa, dentro de um buraco da caverna, com medo. E depois do vento, o diabo não parou. Ataques em cadeia. Veio fogo, misericórdia. Cruz credo. Deus não estava no fogo. Se Deus não estava no fogo, quem estava? O diabo. Olha quantos ataques Elias passou. Correu um dia, dormiu, subiu um monte, entrou na caverna, veio o terremoto, veio o vento, veio fogo,
E ele lá todo enrolado, com medo tremendo. O diabo queria paralisar o seu ministério, enfraquecer a sua caminhada, arrebentar com seu futuro espiritual. O diabo queria isso, porque Elias tinha derrotado os falsos profetas. Era um homem valente. Mas ser humano tem os seus momentos de glória e às vezes de fraqueza, porque veio do pó da terra. Viu Djalma Souza? Está entendendo? E Elias, depois do fogo, Deus não estava naquele fogo, era o fogo do diabo. Ataque contra ele, emocionalmente, psicologicamente, familiarmente, várias cadeias de ataques de uma vez só. Aí veio a voz de Deus, como a voz de um pai e de uma mãe. O que fazes aqui, Elias? Aí ele falou: matar os teus profetas, derrubar os teus altares, e só eu fiquei. E eu quero a morte, eu já não aguento mais, porque eu não sou melhor do que meus pais. E Deus falou para ele: não, Elias, você ainda tem ministério, você ainda tem que cumprir a sua missão na terra. Vai e unge fulano de tal como rei de Damasco, e unge em seu lugar Eliseu. E ele saiu dali. Deus falou com ele, e Deus falou para ele: você não está sozinho, eu ainda tenho 7.000 homens obreiros que eu separei para mim, que não beijaram Baal e nem adoraram Baal. Não é só você não, o meu povo ainda está na terra. Alguém está orando por você, Elias. E a Bíblia diz que ele cumpriu a missão. E ele logo em seguida, dias depois ou meses, ele foi levado para o céu em um carro de fogo, o carro da vitória. Viu Romildes Palma, viu Leandra Lisboa. Quem sabe o inimigo tem te atacado em cadeia. Problemas sentimentais, financeiros, saúde, ministério, uma guerra que parece que não para. Mas você vai ouvir a voz de Deus. Deus está falando. E Deus quer mudar e selar o seu ministério até o fim. Amanhã, Bahia, muitos pastores pelo Brasil afora, viu, Maeli, estão nesta campanha comigo do pão e da água, da comida de anjos, e relembrando o que aconteceu lá naquele monte, lá naquela fuga, porque hoje não tem mais Elias, mas nós estamos aqui. A batalha continua contra Faraó, contra Herodes, contra Maleque, contra os sultões. A batalha continua, porque o campo não é físico só, é espiritual muito mais. Mas a vitória é nossa, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Deus vai te dar vitória. Vem estar conosco. Amanhã, na catedral, na sede, é o primeiro elo da grande campanha que vai abalar o Brasil. O fortalecimento. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite na catedral e na sede. Amanhã será muito forte. Primeiro elo das 7 quartas-feiras. Obra santa. Esta obra é santa. Por isso Deus convoca o povo dele para estas 7 quartas-feiras
Brasil! O Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém. Deus abençoe minha querida Feira de Santana, Jequié, Alagoinhas, Vitória da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro, Itabuna, Belmonte, Canavieira, Serrinha. Deus abençoe nossa querida cidade de Santo Antônio de Jesus, Valença, Camamu, Nilo Peçanha. Deus abençoe Cícero Dantas também nos ouvindo, Gênison nos ouvindo lá na Suíça, a Europa está ligada conosco, Portugal, Alemanha, França. Deus abençoe todo o povo aí na Itália, um dos países que eu mais tenho audiência, é lá na região da Toscana. Deus abençoe a região da Toscana, aí na Itália, uma região como se fosse o sul do Brasil, ou o centro-oeste, mais ou menos isso. Deus abençoe vocês aí em Toscana, na Itália, nos acompanhando. Também aí em Portugal, muita gente em Portugal, em Luanda, em Angola, Deus abençoe. Deus abençoe Macau, Sydney na Austrália também. Que o sangue de Jesus cubra e proteja a Austrália. 5h58, Meire Leite já está conosco, Janete de Feira de Santana também, Deus abençoe Amélia Rodrigues, Irará e Pirá, Deus abençoe o povo de Pirá, Deus abençoe vocês aí em Juazeiro, Deus abençoe Irecê, Deus abençoe minha querida Barreiras, Deus abençoe a Bahia. Está acordando mais cedo para dizer bom dia, meu amigo Espírito Santo. Janete Gomes de Jesus está conosco diretamente de Feira de Santana, Vitória da Conquista. Fábio de Oliveira já está conosco de Brasília. Pode ir chegando, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, para ouvir a voz, a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aberta. Pegue lá no criado mudo, deixa o criado mudo falar. Eliane Brito, pega aí sua Bíblia. Viu, Gênesis? Cadê sua Bíblia, Gênesis? Aí na Suíça, não pega em inglês não, pega aí em português, tá bem? Vamos meditar em Isaías capítulo 35. Olha o tema deste capítulo. A grandeza. Que é a grandeza? É coisa grande. É algo, como diz a Susana, sobrenatural. A grandeza. Coisa grande, bonita, bela, rica, poderosa. Algo que vem de um Deus onipotente. A onipotência que só a ele pertence este atributo. A grandeza. E glória. Grandeza e glória. Olha que coisa linda, rapaz. Do reino. Sabe o que é reino? Governo, administração, domínio, domicílio.
Messias, o prometido, o enviado, o profetizado, o cantado, o recitado, o escrito. A grandeza e glória do reino do Messias. Aleluia. Viu, Fernanda Costa? Vejam como diz o versículo de número 1 do capítulo 35. Abra sua Bíblia aí, meu amigo, meu irmão católico, meu irmão espírita, evangélico. Abra aí. Bíblia aberta, 6:1. Eu tenho 12 minutos. O deserto, sabe o que é deserto? É onde só tem chacais, escorpiões e cobras. Sol quente durante o dia, 50 graus, 60. E frio durante a noite, 0 grau. Sabe o que é deserto? Onde não tem água, onde não tem vida, só morte, morte, morte e camelo seco. Camelo seco. Mas a Bíblia está falando. E quando a Bíblia fala, é Deus falando. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. Se alegra. Fale comigo, a bênção chegou. A revelação veio. O fortalecimento bateu em minha porta. Deus está respondendo às minhas preces, meus jejuns, minhas orações. Deus está olhando para mim e cuidando de mim. Viu, Creuza Santana? O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo, sabe o que é ermo? Um lugar que você olha e não vê o fim. Trevas, poluição. É como hoje. Você olha, olha, olha e não vê o fim desta pandemia. Um ermo pandêmico. Parece uma poluição generalizada. Mas a Bíblia está me revelando que o reino do Messias, o governo de Deus, a força de Deus, vence o deserto, vence o ermo. E florescerá como a rosa. No meio do ermo, o deserto passa a florescer. Quem sabe a sua vida tem sido um deserto, hein? Mas nesta campanha que começa amanhã, sua vida florescerá. Deixará de ser deserto e passará a ser um oásis. Na área da saúde, da vitória, a vida de Elias tornou um deserto, uma depressão, um ermo. Ele só queria a morte. Mas depois que ele ouviu a voz de Deus, Elias saiu do buraco da caverna, cumpriu a missão e pegou um carro de fogo de Deus e foi para o céu. Agora veja o versículo 2. Deus está falando. Deus está falando, Elita. Abundantemente florescerá. Sabe o que é bênção abundante? Você não tem capacidade de medir a extensão da bênção, ou o tamanho dela, porque quando ele derrama a unção, o cálice transborda e provoca inundações.
em todos que estão em volta de nós. Abundantemente florescerá. São tantas flores, são tantos frutos, que você, eu, nós não podemos imaginar. O operar de Deus e o mover e o derramar do Espírito. O reino do Messias, talvez para você, sua família, comece hoje, comece amanhã, na grande campanha que vai abalar o Brasil, o fortalecimento, 7 quartas-feiras. E também regozitará de alegria e exultará. A glória do Líbano, quer dizer, a bênção se estenderá, que ele deu, bem como a excelência do Carmelo, só coisas boas, e de Saron, ponto e vírgula, 6 e 7. Cada versículo desse poderíamos falar muitas horas. Eles verão a glória do Senhor. Quem? Aqueles que estão secos, aqueles que estão no deserto, aqueles que estão na depressão, na fuga, no medo, na caverna, diante do terremoto do diabo, do fogo do diabo, do medo do vento do diabo, do medo de Jezabel e de Acabe. Mas a Bíblia está dizendo que eles verão a glória do Senhor. O reino do Messias está chegando em sua vida, em sua congregação, em seu quarto, em sua cozinha, em sua bolsa, em seu trabalho. Abra sua Bíblia aí. Isaías 35, Deus está falando que o reino do Messias chegou. E chegou para ficar. Levante a mão, se regozije, diga aleluia, fala aleluia, fala aleluia, fala aleluia, 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 que vai virar língua estranha e você vai encher a sua casa com a glória de Deus. O reino do Messias chegou, Fernanda. Viu Creuza, viu Evani, viu Genildo. O reino do Messias, o governo dele, Roque Gualberto. Yeshua é um Messias. É isso aí, Yeshua. O Yeshua é o Messias, sim. Yahvé, Yeshua, Messias. Eita glória, viu, Janete? Eles verão a glória do Senhor, a excelência do Deus, do nosso Deus. Agora vejam a missão que eu tenho. Viu, Soraya Nascimento? A missão que você tem. Viu, Meire? Olha a nossa missão. Minha em primeiro lugar, e segundo lugar vocês, que formam comigo o encontro dos vasos, viu, Iraci? Viu, Maísa Bittencourt? Confortai as mãos fracas. Sabe o que é confortar as mãos fracas? É o que nós vamos fazer amanhã na catedral e na sede. Às vezes você está de mãos abaixadas como estava Elias. Mas o Senhor mandou o anjo dar pão e água. Viu, Célia Paim? E ele foi confortado, animado. Confortai as mãos fracas. É a minha missão, é a sua missão. De levar a luz, levar a bênção, levar o relâmpago e o trovão de Deus. Confortai as mãos fracas.
Fortalecei os joelhos trementes. Elias aqui, depois que ele derrotou os profetas de Baal, ele enfraqueceu todo, seus joelhos tremiam, que ele dormiu debaixo de uma árvore. Quem sabe você já foi uma pessoa de altar, de coral, de conjunto. Quem sabe você já foi um obreiro, uma obreira, um líder, um diácono, um presbítero, um pastor, um reverendo. Mas diante da cadeia de batalhas, você se enfraqueceu, mas o Espírito Santo está te fortalecendo e te fortalecerá através desta campanha. E você será 2 vezes mais forte do que o passado, que a Bíblia diz, lembra onde caiu. Às vezes você tropeçou em suas emoções e caiu, mas a Bíblia diz, lembra de onde caiu, e aonde caiu e por que caiu. Anima, venha para a igreja. O teu lugar não é buraco nem caverna, é o altar. E você sabe disso porque já experimentou o altar e sabe que a sua alma comunga bem com o altar. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração. Quantas pessoas que estão turbadas de coração neste tempo de pandemia, neste tempo de batalha, de frieza, de escândalos, turbados de coração. A Bíblia manda nós fortalecer a mão fraca, os joelhos trementes e os turbados de coração. Que o reino do Messias seja implantado na terra e em sua vida hoje, amanhã. Deus está falando. Esta profecia aqui, tem 2.721 anos. Mas ela é viva, ela é atual, ela é para agora. Por isso que agora você está caindo na real e conscientizando que o reino do Messias não passou e nem está longe. Ele está aí, perto de você, e Deus está falando. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Esforça, venha para a igreja amanhã. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Viu Eriovaldo José? Então os olhos dos cegos serão abertos. E só nós temos a saliva que abre olhos de cegos. Só nós temos a unção para abrir ouvidos de surdos, para fortalecer mãos fracas e joelhos trementes. Somos os implantadores do reino dele na terra. Esta missão pertence não aos anjos. Eles são espíritos auxiliadores. Pertence a nós a imagem e semelhança de Deus para implantar o reino dele aqui. O reino do Messias começa em nós. Viu Eriovaldo José? Então a Bíblia está falando em Isaías 35. Viu Osana Oliveira? Está entendendo, Osana?
Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Olha que palavra linda, rapaz. Então os coxos, os pernas amarradas que não gostam de ir para a igreja, e nem pular na presença de Deus ou cantar, saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto. Olha que promessa, rapaz. Águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Olha que promessa. Tudo isso aqui é bênçãos. O reino do Messias talvez comece em sua vida hoje, amanhã. O governo dele, as bênçãos dele, as maravilhas dele. Capítulo 35 de Isaías. Esta palavra foi profetizada há 2.721 anos atrás, mas ela é para ontem, hoje, amanhã. O reino do Messias começa o dia que você levanta a mão e aceita Jesus. O reino do Messias em minha vida começou há 53 anos atrás. E eu vivo este capítulo aqui. Não, missionário, aí está falando do milênio missionário. Mas o milênio começa quando a gente aceita Jesus. O reino, o domínio dele. A Bíblia é um livro vivo, é um livro eterno, é um livro de ontem, de hoje, de amanhã. Só entende a Bíblia quem é espiritual e tem sensibilidade. Tem pessoas que lêem a Bíblia como se lê um jornal, uma revista, um documentário. Mas a Bíblia não é apenas um documentário, um livro histórico, ou apenas um livro romântico, ou um livro cultural. Não, a Bíblia é viva. Isaías profetizou há 2.721 anos atrás. Então o reino do Messias, estando dentro de mim, eu cantarei, eu saltarei, eu ajudarei, eu implantarei o reino dele na terra. Tem gente que não entende o que eu prego. Porque eu estou falando de campo espiritual, de coisa de ontem, de hoje, de amanhã. Olha como a palavra está dizendo, 6:20, misericórdia, já são 6:20. Então os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos, plural, cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca, aleluia. Veja este versículo 7. Atenção, Brasil, para o versículo 7. Deus está falando sobre tanques, sobre reservatório de bênçãos dentro de nós. É como as 10 virgens, 5 tinha azeite reservado e 5 só tinha azeite na lâmpada. E o azeite da lâmpada acabou, mas quem tinha reserva foi para o céu. Além da oração, além do louvor, eu tenho que ter reserva de bênçãos. Crédito com Deus, como Ezequias tinha crédito com Deus. E como Belsazar não tinha nada e morreu. Bem feito. E a terra seca
se transformará em tanques. Sabe o que é tanque? Reserva de bênçãos, reserva de vida, reserva de água. Sabe por que Deus ajudou Elias? Porque Elias tinha reserva de vida no altar. Aí Deus falou, não, eu não posso deixar meu servo morrer sentado debaixo de uma árvore. Vou fortalecer meu servo. Come, caminha. Lá na caverna, Deus falou, sai daí, rapaz. Deus insistindo com ele, porque tinha reserva. Tanques. O reino do Messias gera tanques, reservas dentro de nós. E a terra sedenta em mananciais de águas. Eita! Eita! E nas habitações em que habitavam raposas, chacais, lobos. Haverá erva com canas de juncos, prosperidade. Sabe o que é junco? O junco aqui é que faz o papiro. Sabe o que é o papiro? O papel, correspondência com Deus, podemos dizer assim também. Prosperidade. E ali haverá um alto caminho. Eita maravilha! Olha esse versículo, rapaz. Olha que coisa linda. Deus está falando. E ali haverá 6:23, misericórdia. Um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Sabe o que é o caminho santo? É você aceitar Jesus e vir para a igreja. E a igreja nos põe no caminho, nos orienta o caminho, nos mostra o caminho, pela palavra, pelas visões e revelações e escritos sagrados. O caminho santo. Agora veja este versículo. O imundo, aquele que só gosta de sujeira, de imundície, não passará por ele, mas será para o próprio Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Por isso que a igreja evangélica tem um bocado de pessoas desequilibradas. A Bíblia está falando que até os loucos não erram o caminho da fé. Eles aceitam Jesus também. Ali não haverá leão. É isso aí. Ali não haverá leão. Nem animal feroz. Sim. Subirá ele. Nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. Os remidos. Os lavados no sangue de Jesus. Lá não vai ter leão que mande, ou animal que governe. Os remidos, o povo de Deus. E os resgatados do Senhor. Deus está te resgatando. Voltarão e virão a Sião, a Jerusalém, a igreja, a fé, o caminho verdadeiro. Com júbilo, com alegria. E alegria eterna, que fala da alegria ontem, hoje e eterna. Mesmo na tribulação, estamos alegres. Alegria eterna haverá sobre a tua cabeça. Sabe o que é cabeça? Cérebro, pensamentos, consciente, subconsciente. Mão dele amparando a nossa cabeça e braço nos abraçando. Como diz lá em Cantares, com um braço eu te abraço e com uma mão eu protejo a tua cabeça. Capítulo 2 de Cantares de Salomão. E virão a Sião com júbilo e alegria eterna, e haverá sobre a tua cabeça gozo ao que haverá dentro de nós. Gozo, prazer em estar na igreja, servir a Deus,
dizimar e ofertar, receber a unção, comer o pão, beber a água e crer no fortalecimento. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá, aleluia! Fala aleluia, Evani! E deles quem? Daqueles que entram pelo caminho do Messias e que se entrega a Jesus. E deles fugirão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Não vai gemer mais. Não vai chorar mais. Não vai entrar mais na caverna. Nem dormir debaixo do zimbro. Não vai correr mais da Jezabel, nem do faraó, nem do Herodes, nem do Balaão, nem do Balaque, nem da Dalila. Não vai fugir mais de Amaleque, nem de Emon, nem de Moabe, nem dos Medianitas. Não vai fugir mais, nem dos samaritanos e nem dos bruxos. Árvore de zimbro, caverna, fuga, não faz parte da nossa vida se estivermos dominados pelo reino e o governo do Messias. Missionário, isso aí é para o futuro, missionário Daniel. Não! Estou aqui para mim. É para o passado, presente e futuro também. Tá bem? Entendeu? Não entendeu? Que o Espírito Santo te dê entendimento. Abra a Bíblia e deixa Deus falar com você no capítulo 35 do livro do profeta Isaías. Lembrando que amanhã, Catedral da Bênção e Sede, a campanha das campanhas, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Pão e água, comida de anjos, fortalecimento, para você receber a bênção e o reino do Messias lá no âmago de sua alma. Tá bem? Meu Deus, 6h28, não tenho mais tempo. Vamos falar com Deus, meu Brasil varonil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Não é o reino dos homens que nos muda. Não são códigos nem leis estabelecidas pelos homens. Mas é o reino do Messias que forma em mim um reservatório de bênçãos, tanques, e faz o deserto florescer, e faz o ermo desaparecer. E aí podemos ajudar mãos fracas, joelhos trementes, e coxos saltarão, e mudos falarão, e surdos ouvirão. No lugar de chacais, de bichos peçonhentos, haverá canas de junco, plantação e comunicação. Pai, em nome de Jesus, eu consagro as águas que estão sobre o rádio, porque posso consagrar, porque creio. Eu consagro o azeite de oliveira, a caneta, a mamadeira, chuquinha, fronhas e lençóis, caixas e bolsas e carteiras que se apresentam a ti. Eu abençoo cada ouvinte
do nosso programa na Bahia, no Brasil, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, não importa. A palavra é para todos. O reino do Messias não é para algumas pessoas. A oportunidade é para todos. Eu abençoo o teu povo. O dia de amanhã, a grande campanha, pela manhã, à tarde e à noite, na catedral, na sede. Que o Senhor abra as janelas dos céus e nos abençoa no dia de amanhã. Primeira quarta-feira da grande campanha do fortalecimento. Também a segunda quarta-feira de amanhã, 8, já estamos orando. Eu oro por esta pessoa que estão ligadas conosco na visão, na revelação, na profecia, na comunicação espiritual. Eu abençoo todos os nossos amigos e irmãos, ouvintes do Encontro de Vasos do Bom Dia Espírito Santo, Café com Jesus. Sejam libertos e curados, fortalecidos e animados. Que a bênção de Deus os alcance, que a força da mão de Deus os envolva. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba um abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus vos abençoe. Compartilhe este programa. Vem estar conosco na catedral, na sede. Amanhã começa a grande campanha. Fortalecimento. Eu nem sei se o céu vai descer ou se a igreja vai subir. Mas uma coisa eu sei. Haverá relâmpagos e trovões de Deus no altar, no grande dia de amanhã. Prepare, porque o Messias, o prometido, está entre nós. Shalom. Compartilhe este programa. Leve Jesus através da minha voz. Ajuda-me a manter esta rede de programas no ar. Em minha página no Facebook, tem lá a conta no nome da igreja, pelo Banco Itaú. Ajude a manter. Vamos ganhar almas. Vamos levar a mensagem simples, a mensagem ungida para um povo que atravessa o deserto da vida. Temos que fazer isso. Somos o único canal de Deus na terra, o povo de Deus. Meu abraço. Shalom. Deus nos abençoe e nos prepare para o grande dia de amanhã.